Glória a Deus. Queridos, quero falar com vocês sobre nós ajustarmos a nossa visão. O título da mensagem é Ajustando a Visão. Não sei como Deus tem falado com você, mas é costume meu, final de cada ano, fazer uma retrospectiva da minha vida pessoal com Deus, fazer uma retrospectiva pessoal da minha vida com pessoas com quem me relaciono, atendimentos, a organização das coisas, relacionamentos pessoais e interpessoais. Eu faço uma reflexão de tudo. Uma reflexão financeira, uma reflexão daquilo que era alvo e eu não alcancei, o que passou para o ano seguinte, o que eu consegui nesse ano executar. E pensando nisso, queridos, essa semana eu queria agradecer pela oração dos irmãos. Nós estamos no mês, agora dia 16, eu e a Giovana completamos bodas de prata. E o nosso filho em São Paulo nos levou para São Paulo. Essa semana passamos com ele lá. E foi um tempo assim de parar um pouco, né? Sair da correria. Pensei muito sobre muitas coisas. E algo que o Espírito Santo assim fervilhou dentro de mim. Ele me disse: Anderson, nunca perca a visão. A visão é o que move as pessoas que têm o Espírito. Visão, queridos, é diferente de enxergar. Nós temos vista, quantos sabem disso? A vista, na verdade, ela está ligada a uma questão orgânica sua. Você tem vista, tem olhos. Então a vista está ligada aos teus olhos. Por causa da vista você enxerga. Então, quando você enxerga com os olhos humanos, você sempre vai ter muitas restrições, humanamente dizendo. Porque os olhos humanos são limitados, queridos. Ele, quando se deparar com uma coisa que é impossível, ele não vai conseguir avançar. A visão é diferente, queridos. A visão vai além de uma vista humana. Porque a visão é o tipo de coisa que tira você daquilo que é humano e te coloca naquilo que é sobrenatural. Nós que somos reino e igreja na terra, nós caminhamos por uma palavra, por uma promessa. Nós caminhamos por um sacrifício que há mais de 2000 anos foi vertido em seu e em meu favor na cruz do Calvário. Então visão é diferente de vista, queridos. Pessoas padecem nas igrejas, na vida cristã, porque elas caminham somente pela vista. Elas vão até onde os olhos podem alcançar. Lembra de Tomé? Não quero fazer aqui uma alusão de Tomé de maneira negativa e pejorativa, mas era uma realidade que ele enfrentou quando Jesus é ressurreto. Ele então, olhando para Jesus com os olhos humanos, ele diz: olha, só se eu tocar. Eu não quero aqui entrar nos méritos de quantidade ou tamanho de fé, mas eu quero dizer que a vista humana, ela sempre vai fazer com que você toque nas coisas. Mas Hebreus capítulo 11, verso 1 em diante, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê. Eu acredito que existe um grupo de pessoas na terra, queridos, e eu faço parte desse grupo, creio que você também, que essas pessoas, elas têm uma visão muito mais profunda do que aquilo que pode ser palpado ou muitas vezes pode ser tocado pelas nossas mãos. Nós estamos diante de algo que é muito superior, muito maior. Então a nossa visão, queridos, ela vai além do sobrenatural, ela vai além do natural, ela vai além de tudo, porque a nossa visão está pautada em enxergarmos as coisas com os olhos de Deus. É por isso que pessoas que são nascidas de novo e verdadeiramente passaram por uma conversão genuína no Senhor, elas não conseguem mais olhar para as pessoas como elas olhavam antes de Cristo Jesus. É como se Deus tirasse os teus olhos físicos e colocasse em você os olhos dele. E você passa a olhar para a circunstância e para as pessoas de maneira diferente. Todas as pessoas que têm uma visão são imparáveis, queridos, quantos sabem disso? A visão é aquilo que faz você sonhar com os olhos abertos. Você não precisa fechar os olhos para sonhar. A vista, você precisa estar dormindo para que o sonho te alcance. Você precisa estar com os olhos fechados, a visão não. Então nós precisamos entender isso, queridos. A visão de um homem e de uma mulher que está pautada naquilo que Deus é muito mais do que naquilo que Ele pode fazer, torna essas pessoas incomuns na terra. Você já caminhou com pessoas em comum? Eu já caminhei, queridos. Eu caminho com pessoas em comum. Muitos de vocês são incomuns. Outros de vocês às vezes insistem em ficar na terra, mas Deus está dizendo para mim e para você, nós não somos dessa terra. Nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Quantos creem nisso? Tem uma visão, existe um propósito de Deus para você.
A visão que Deus espera sobre mim e sobre você, nós estamos terminando o ano, é que nós possamos fazer uma reflexão de que aquilo que ainda não foi trazido dos céus para a terra precisa ser trazido. De que maneira nós podemos trazer aquilo que ainda não é palpável, pastor? De que maneira nós podemos declarar que já é uma verdade quando ainda nós não vemos? Da mesma maneira que os homens e as mulheres de Deus são citados na palavra. Homens e mulheres foram citados e são citados na palavra todos os dias, através daquilo que Deus se moveu, não só na vida, mas através da vida deles, em relação a uma visão que Deus havia estabelecido. Deus estabeleceu muitas visões, queridos. De Gênesis a Apocalipse, pessoas foram tocadas por Deus por uma visão daquilo que ainda não existia. Nunca havia havido chuva na terra. Deus falou com um homem chamado Noé e disse para esse homem: Noé, vai chover na terra. Noé não sabia nem o que era chuva. Ele falou: que é isso, Senhor? Ele falou assim: aguarde e verás, somente faça uma arca. Foram 120 anos, queridos, pautado numa visão que Deus havia estabelecido para ele. Deus havia estabelecido uma visão no coração de um único homem. E Deus não precisa de muitas pessoas, Deus precisa de um único homem, de uma única mulher. Quantos sabem disso? A maioria dos avivamentos na terra, queridos, eles não aconteceram por causa das multidões. A maioria dos avivamentos na terra aconteceram por causa de um só homem, de uma só mulher. Deus sempre usou indivíduos, queridos. Muitas vezes o que você vê no coletivo não se dá por conta do coletivo, se dá por conta do indivíduo. Um indivíduo que, uma vez inflamado pelo Espírito Santo, pelo poder que há em Cristo Jesus, ele inflama todos que estão à sua volta. Famílias são curadas, salvas, tocadas, libertas. Empregos são transformados. Lugares por onde essas pessoas passam nunca mais são os mesmos lugares, porque essas pessoas, elas têm uma visão. Pessoas são inflamadas por algo que somente Deus pode colocar dentro de um ser humano. Sabe, queridos, eu quero dizer para você, vivemos a geração dos coaches. Nós vivemos, às vezes, por conta de palavras que são palavras de persuasões, palavras que animam você, que te encorajam, palavras de encorajamento, mas elas não podem fazer o que o Espírito Santo faz. O que o Espírito Santo faz no coração de um homem e de uma mulher é eterno. É eterno, queridos. Ondas vão e vêm. Quantos sabem disso? Modismos vão e vêm. Hoje nós gostamos do preto, amanhã o branco está na moda. As coisas passam. Salomão disse isso, tudo passa, mas a palavra do Senhor permanece para... Ele falou, tudo é ilusão da carne. Mas a visão que Deus coloca dentro de um homem e de uma mulher, queridos, ela está ligada ao coração de Deus. Pessoas imparáveis, queridos, eles receberam uma visão, eles não tiveram só uma vista. Eu fiquei perguntando para mim, enquanto meditava sobre essas coisas, para compartilhar com vocês, de que adianta Deus curar a vista a um cego, se ele não tiver uma visão? Eu fiquei pensando sobre Bartimeu, queridos. O que seria daquele homem se ele não tivesse uma visão? Deus recobrou a vista a ele, mas e a visão? De que adianta a vista? Na verdade, a vista humana, ela tem mais poder em mandar você para o inferno do que você para o céu. Quantos sabem disso? Porque a Bíblia diz que os olhos são a concupiscência da nossa carne. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom, mas se os seus olhos forem maus, tudo será mal. Na verdade, a vista humana, ela te manda muito mais para aquilo que é mal do que para aquilo que é bom. A maior cobiça está nos nossos olhos. Duas coisas não se fartam, queridos, os olhos humano e o inferno. A palavra diz isso em Apocalipse. Os nossos olhos, queridos, eles precisam passar pelo crivo da palavra de Deus. E eu quero falar com você então nessa manhã, depois dessa introdução, sobre visão. Visão, queridos, é diferente de vista. Você consegue compreender isso? Abra, se você quiser abrir ou anotar, Êxodo capítulo 4, verso 10. Deus deu uma visão a um homem, mas esse homem tinha limitações, Moisés. Havia limitações na vida desse homem que poderia impedir a visão que Deus deu a ele. E o problema dele não era de vista, o problema dele era de fala. E eu queria ver com você o que nós podemos alcançar em Deus se uma visão nos alcança primeiro. Versículo 10, Êxodo capítulo 4, disse assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou contra Moisés e lhe disse:
você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Pai, nós te louvamos em nome de Jesus. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Ajuda-nos a ser conciso com a tua palavra e muda a nossa história, a nossa realidade. Estamos terminando um ano, mais um ano de misericórdia. Senhor, esse seja um tempo de reflexões profundas enquanto meditamos sobre aquilo que tu és, no nome de Jesus. Amém. Moisés recebeu uma visão. Arão recebeu a fala. Preste atenção nisso, queridos. Moisés recebeu uma visão. Arão recebeu a fala. Moisés havia recebido de Deus uma visão de libertar o povo de Israel de um cativeiro de escravidão por mais de 400 anos. 430 anos de escravidão debaixo das mãos de um rei que fez com que eles sofressem muito, queridos. Um rei carrasco. Então, vendo o sofrimento do povo, Deus levanta Moisés como um tipo de Cristo na terra. Um homem que tiraria o povo de uma escravidão severa e colocaria o homem em uma terra que emanaria leite e mel, uma terra de bênçãos e de paz. Moisés recebe uma grande visão. Ao receber a visão, Moisés, ele se depara com uma limitação pessoal. Quantos têm limitações pessoais aqui, queridos? Nós temos muitas limitações pessoais. A grande pergunta é a seguinte: poderia suas limitações pessoais impedirem a obra de Deus na sua vida? Será que as limitações pessoais que nós temos, queridos, quando nos comparamos com os outros que vão muito além de nós em relação a coisas que nós desejávamos, buscamos, ansiamos, será que seria isso para Deus um empecilho? Haveria alguma coisa impossível para Deus para que Ele não pudesse fazer através da sua e da minha vida? Por causa de uma limitação que nós temos? Moisés tinha uma limitação, e Moisés, então, contente com Deus, Moisés diz para Deus: Senhor, eu tenho um problema, eu não sei falar bem. Deus então se ira contra Moisés, e Deus diz para Moisés: Moisés, porventura não foi eu quem te fiz? Será que quando eu te fiz eu não sabia que você tinha essa dificuldade? Não foi eu que criei essa dificuldade em você? Não foi eu que deixei você? Eu poderia ter feito você sem essa dificuldade da fala, mas eu quero te ensinar alguns princípios, Moisés. Eu quero te ensinar o princípio da dependência em mim sobre todas as coisas e a interdependência com os outros. Por isso eu te fiz dessa forma. Então eu quero chamar a sua atenção, começo a pregar para você aqui. Você precisa entender que as limitações que existem em você, na verdade, elas estão dentro de um escopo, de uma visão muito maior do que a sua, para que Deus possa, no momento certo, em relação ao trajeto e ao propósito que Ele tem para a sua vida, essa limitação possa ser bênção na vida de alguém. Arão só teve a oportunidade de servir naquilo que Deus havia dado de dom para ele, queridos, por causa de uma limitação do seu irmão Moisés. Se Moisés não tivesse essa limitação, talvez Arão não teria participado do processo. Existem coisas na sua vida, queridos, que eu não consigo porque eu tenho muitas limitações e não são poucas, mas Deus deu a você. E as limitações que Deus colocou sobre minha vida, ou permitiu que elas me conduzissem, como permitiu na vida de Paulo, quando Paulo exclama para Deus dizendo: Senhor, eu tenho um espinho na carne, porventura o Senhor não pode tirar esse espinho de mim? Então Deus diz para aquele homem: Paulo, a minha graça te basta. Deus está querendo dizer o seguinte: Paulo, eu permito que essa limitação esteja em você, porque se você tiver todos os dons e todas as coisas, é impossível manter você na terra. Não é possível, queridos. Pessoas que alcançaram o coração de Deus nessa proporção nem viram a morte. A Bíblia diz que Enoque foi arrebatado em vida. A Bíblia diz que Deus recolhe Elias em vida. Existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender, queridos, as limitações, as dificuldades que nós temos, elas são para que o corpo possa funcionar. A Bíblia diz que Deus dá o dom conforme a necessidade do corpo. Quantos dons espalhados na igreja! Por isso o nosso clamor nessa manhã, por isso a nossa oração em seu favor e em meu favor. Por isso nós entendemos o que nós somos enquanto coletivo, não só enquanto indivíduos. Moisés tinha uma limitação, Arão era o suprimento dessa limitação. Arão tinha limitações, queridos, outras pessoas supriram as necessidades de Arão. E assim Deus foi fazendo com que a forma, o formato, o desejo e o coração dele na terra pudesse existir através do povo escolhido.
Nós vivemos dias nas igrejas, queridos, onde as pessoas entendem que elas são tudo, que elas podem fazer tudo, que elas são os X-Men, as mulheres maravilhas do reino. Não somos, queridos, não somos. Eu preciso de você. Quantos podem dizer amém? Você precisa de mim. Quantos podem dizer amém? Nós precisamos de Cristo até o fim. Tem uma música, né? Música antiga, um louvor antigo. Sem cessar, sem vacilar. É, música boa, é que eu não canto, senão eu ia chamar no refrão aqui. Mas não vou estragar o seu culto, vou te poupar. Queridos, nós precisamos uns dos outros, e Deus começa um processo então na vida desse homem, e através dele no coletivo. Existem 2 princípios do reino que a igreja precisa entender. Primeiro, queridos, é o poder da visão. Primeiro princípio que você precisa entender. Existe um poder na visão, queridos, que ela excede todo o entendimento. Sabe por que não são as circunstâncias que determinam aquilo que você está vivendo? O que determina é a visão que governa o seu espírito. É a chama acesa dentro de você. Quando tudo diz que não, Deus está dizendo sim. E quando tudo diz que sim, que você fala, agora eu vou nadar de braçada, Deus diz para você não. É a visão, queridos. É a visão. É por isso que nós somos tidos no meio das pessoas, às vezes como meio assim, alienígenas, né? Meio fora da caixa, em alguns momentos, somos mesmo. Porque às vezes aquilo que Deus comunicou no nosso espírito, no nosso coração, ninguém sabe. Mas nós estamos sendo movidos por uma palavra e por uma direção. E o segundo princípio que você precisa entender a respeito do reino de Deus é o poder da unidade. E eu vou falar um pouquinho sobre esses 2 princípios para você. O propósito, na verdade, é a razão e o motivo pelo qual você existe. Você nasceu. Você nasceu para um propósito. Eu converso com pessoas e eu analiso muito as pessoas, queridos, como me analiso também. Mas eu converso com pessoas e elas são tão parecidas com Moisés nesse quesito. As pessoas sempre se acham aquém, inferior. Não porque eu não consigo, porque chegou o meu fim. Não porque eu não tenho essa graça. Não porque para mim não dá, pastor. Não, pastor, arruma outro. Na verdade, queridos, eu não sirvo. Existem pessoas que chegam ao ponto de se autoconvencerem de que elas não servem para nada. Eu quero dizer para você, é um grande engano, uma grande mentira de Satanás. Não existe um ser humano na terra que não nasceu com um propósito. Todos nós temos um propósito, queridos. Então, na verdade, quando nós olhamos para o propósito da nossa vida, nós precisamos compreender que só vamos entender o nosso propósito se recebermos a visão. É a visão que deixa o teu propósito claro. É a visão que muda a tua história. É a visão, queridos. É ela que torna o processo funcional. O maior dom que Deus dá a um homem ou uma mulher, então, não é a vista, é o dom da visão. E o maior inimigo da visão de um ser humano, queridos, é a vista. O maior inimigo que você tem em relação à sua visão é a sua vista. É quando você coloca os olhos carnais naquilo que Deus está fazendo. Eu quero falar de alguns aspectos importantes sobre a visão com você. Primeiro, a visão é mais importante do que o visionário. Quantos estão comigo? A visão é mais importante do que o visionário. Às vezes pessoas sucumbem no reino, queridos. Às vezes pessoas morrem no processo porque elas colocam-se mais importante do que a visão. Deixa eu dizer algo para você. Líderes passam, queridos. Líderes passam, mas a visão permanece. Moisés foi levantado por Deus, estamos lendo sobre ele. Moisés foi levantado por Deus para conduzir um povo pelo deserto, para que o povo pudesse possuir uma terra prometida. Mas quando vai entrar na terra, Moisés não entra. Quem coloca o povo dentro da terra é Josué. Líderes passam, a visão permanece. Então a visão nunca pode ser mais importante, queridos. Ou você nunca pode ser mais importante do que a visão que Deus está dando para o reino. Quando eu sei, pastor, se uma visão que eu estou então lutando, correndo por ela, às vezes me desgastando por ela, é minha ou provém de Deus? Todas as vezes que a visão pela qual você está sendo levantado e estabelecido, ela não termina em você. Se aquilo pelo qual você está lutando na sua empresa, em se tornar rico, em ser bem-sucedido, se tudo quanto você está lutando e as coisas pelas quais você está lutando, elas têm um fim em você, não é de Deus. Porque a visão de Deus é para o coletivo.
Nós precisamos terminar sempre no reino. Então, visão de Deus para as nossas vidas, queridos, ela termina no coletivo. Ela não simplesmente vai enricar você por enricar. Eu vou fazer uma pergunta para você. Todos aqui querem ser ricos. Não vou nem fazer essa, porque essa seria, misericórdia. Não dá para fazer. Todo mundo quer ser rico. Todo mundo quer ter dinheiro. Eu não sei a proporção da riqueza que você quer ter, mas todo mundo quer estar bem. A pergunta que eu faço para você: o porquê você quer ter dinheiro? Para que você quer ser rico? Por que você quer ter uma sociedade bem-sucedida, uma empresa bem-sucedida? O porquê que você quer se dar bem nos negócios? O porquê, queridos? Eu quero dizer para você, se não for para abençoar pessoas, desista. A sua ambição vai te matar. Pessoas morrem no trilho da vida cristã, queridos, por ambições. Dentro das igrejas. Existem igrejas que elas tinham um enorme potencial para se tornar megas, hiper igrejas, mas quando a visão foi voltada para o próprio umbigo, Deus passou a tesoura na fita. N igrejas, queridos. Eu estou há 27 anos caminhando com Cristo. Ao longo desses 27 anos eu já vi muitas igrejas naufragarem, porque começaram a olhar mais para si mesmo do que para o outro. Vou dizer para você o maior sonho que eu tenho, o maior sonho, queridos, Deus é prova do que eu vou dizer para você. Eu sonho em um dia a comunidade ser muito rica, porque eu quero abençoar muitas igrejas, mas muitas. O meu desejo, queridos, é ver a comunidade um dia estabelecendo igrejas, e não só isso, é abençoar igrejas que nasceram. É nós chegarmos em igrejas e nós começarmos a trazer pastores para ministrar aos pastores em relação à visão do que é reino, e chegar em igrejas que estão iniciando, não tem condição de comprar cadeiras, e a gente abençoar e comprar cadeiras e estrutura para as igrejas, e definir estruturas e trilhos para que essas igrejas, com outras denominações, queridos, nomenclaturas, reino, que esses pastores possam ser assistidos, que esses pastores possam ser acompanhados, que esses pastores possam ser ministrados. Essa é a minha ideia em Cristo Jesus. Se a nova vida que Deus tem nos dado em Cristo Jesus for somente para o nosso deleite, queridos, nós precisamos pensar sobre isso. Se o que Deus está fazendo na comunidade, e se as riquezas que nós podemos alcançar um dia for só para a comunidade, nós estamos errados. Errados, queridos, errados. Eu tenho um grande ardor no meu coração em relação a isso. Deus nos deu uma visão, e nós vamos abençoar muitas gerações. Quantos creem nisso? E você vai participar disso. Eu me lembro de um período da nossa história. Nós recebemos, na igreja em que estávamos, nós recebemos uma oferta grande, queridos. Era um período assim que nós estávamos sendo muito abençoados financeiramente, e quando nós recebemos aquela oferta, nós sentamos para conversar sobre a oferta, qual seria o destino da oferta. E eu me lembro que eu disse para o conselho que estava lidando com as ofertas, eu disse: olha, existem algumas igrejas tão carentes aqui no bairro, por que nós não pegamos boa parte dessa oferta e investimos nessas igrejas? Elas não têm condição alguma, elas estão iniciando, carpindo terreno. Então o conselho entrou num consenso e disse: vamos fazer isso. Eu acredito, queridos, que foi um dos melhores momentos da minha vida, quando nós fomos juntos e nós batemos palma na casa desses pastores que estavam sofrendo, queridos, com o ministério, e nós levamos uma boa quantia de dinheiro da oferta para eles. Isso é reino, queridos. É quando nós entendemos o propósito e o reino. Deus, então, nunca você pode colocar a visão em segundo lugar e o visionário em primeiro. Nós estamos a serviço da visão. A visão traz propósito e sentido, queridos. Quero dizer para você, todas as vezes que você receber uma visão de Deus, a sua vida vai mudar nos sentidos. Se você está em Cristo e continua permanecendo a mesma pessoa que você era, você não recebeu uma visão. Quantos entenderam? Se você está em Cristo, continua sendo a mesma pessoa que você era, eu sinto em dizer para você, você não recebeu uma visão. A visão, ela sempre vai trazer propósito e sentido na vida de um ser humano. João Batista era primo de Jesus, ele veio antes de Jesus. Deus deu a ele uma visão. A visão que Deus deu a ele era que ele pudesse preparar o caminho para o Messias. João Batista, quando recebeu aquela visão, ele muda todos os sentidos da sua vida, queridos. A Bíblia diz que então, ao invés de estar dentro do templo, ele vai para o deserto.
E ele começa a se vestir de maneira estranha, comer de maneira estranha e pregar de maneira estranha. E quando nós olhamos para João Batista, tudo que nós conseguimos falar sobre João Batista é que ele era a voz do que clamava no deserto, mas que ele tinha uma vida estranha. Você não vai encontrar um cristão que não acha João Batista estranho, porque ele comia mel e gafanhoto, se vestia com pele de animal. O cara era estranho. Mas sabe por que ele era estranho? Porque nós não tínhamos a visão que Deus deu para ele fazia todo sentido. Todas as vezes que você e eu recebemos uma visão de Deus para nós, aquilo que nós vamos passar a nos portar faz todo sentido. Pode não fazer sentido para os outros, queridos, mas faz sentido para nós, porque ela dá um propósito para a nossa vida, uma missão pela qual nós fomos levantados. Visão traz disciplina, queridos. Terceiro ponto, por que traz disciplinas, queridos? Todas as pessoas que elas decidem, almejam chegar a um ponto da vida, a algum lugar. Você pode colocar isso para todas as áreas da sua vida, espiritual, emocional, física, os fitness da vida aí, as pessoas que vivem malhando, as pessoas têm uma visão, queridos. Por que você faz um regime de boca? Porque você quer perder peso. Qual que é a visão? Perder o peso. Por que você malha? Porque você não quer que as suas banhas fiquem flácidas. Porque você quer que o seu braço fique bombadão. Você tem uma visão, tudo é visão. Por que você está numa disciplina de malhar? Por causa da visão que você tem. Por que você jejua, queridos? Você jejua às vezes porque você entende que humanamente você não vai vencer aquilo. Então você tem a visão de que se você jejuar, o Espírito através de você vence aquela batalha. Tudo é visão. Pessoas que têm visão entram numa vida de disciplina, queridos. E a pergunta que eu te faço, quais são as disciplinas que Deus exige por conta da visão que Ele deu a você e você não tem vivido? Você não tem colocado em prática. Deus te deu uma promessa. Você acha que a sua promessa e a visão que Deus deu para você vai se cumprir por causa de mim somente? Eu sou parte do processo. Moisés era parte do processo. Moisés, ele tinha uma limitação de fala. Arão fazia parte do processo. Então Deus também deu uma visão para Arão. Só que a visão que Deus deu para Arão era a seguinte: Arão, você vai receber do seu irmão, mas você precisa fazer a sua parte. É você que vai falar com o faraó. Quantos de vocês sabem que Moisés nunca falou com o faraó? Sabiam disso? A gente vai lendo e não presta atenção, queridos. Moisés nunca falou com o faraó. Moisés sempre falava para Arão: diga para ele que Deus, diga para ele que o Senhor. E Arão falava. Moisés nunca conversou com o faraó, queridos. Então nós temos parte no processo. As disciplinas para que você possa estar no centro da vontade de Deus depende de você se posicionar nela. Visão é o segredo para a unidade coletiva, queridos. Nunca uma pessoa vai levar alguém a um lugar se ele não tiver uma visão coletiva. Nunca. Você nunca leva alguém a um lugar ao ponto dele cruzar a linha de chegada se você não tiver uma visão coletiva. Me explica melhor, pastor, te explico. Às vezes você começa com uma conversa de que você tem uma visão coletiva e você consegue até aproximar pessoas de você. Mas no trilho da caminhada as pessoas começam a perceber que você se importa só com você, que elas são só um número no processo. Elas são só uma peça na engrenagem. Elas iniciam com você, mas elas não terminam com você. Por quê? Porque elas se sentem usadas no processo. Então deixa eu dizer algo para você. A visão, na verdade, ela é o segredo do coletivo. Se você tiver uma visão que é bíblica, as pessoas nunca serão uma peça somente na engrenagem. Se você tiver uma visão bíblica, uma visão que Deus deu a você, na verdade, tudo que você vive e passar a viver vai ser para que o outro seja abençoado. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não importo mais comigo, queridos, eu me importo com vocês. Os dias de joelho dobrado eu não estou mais chorando por mim, eu estou chorando por causa de você. Os jejuns que eu consagro, eu não estou mais consagrando por causa de mim, eu estou consagrando por causa de você. As dores e as noites de sono que eu perco, eu não estou mais perdendo por causa de mim, eu estou perdendo por causa de você. Quantos estão compreendendo isso, queridos? Nós temos uma visão que o outro de fato sente, que nós não estamos atrás do nosso próprio umbigo, mas é uma visão celestial do reino. Então a visão, queridos, sempre trará no nosso meio unidade. Moisés recebeu a visão, Arão recebeu a fala. O que você recebeu? O que você recebeu? Você tem entendido o que é ser igreja? Quantos estão comigo, queridos? Eu estou sendo claro? Eu preciso muito de que Deus, de fato, possa esclarecer você nisso, a fim de que a gente possa entender a visão. Eu quero finalizar com você. Eu estou na introdução, vocês não acreditam. Eu não cheguei no meio ainda. Mas eu quero finalizar com você por causa do tempo que urge. Mas eu quero falar algo para você a respeito de visão. Nós só compreendemos a nossa visão, queridos, em um determinado momento da vida.
A visão nunca é clara quando nós a recebemos. Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela. Senhor, para onde eu vou? Fica tranquilo, eu vou te mostrando. Nós não entendemos a visão de ato contínuo, nós entendemos a visão no processo. Então eu queria falar algo com você e finalizar com isso. Quando Moisés entendeu a sua visão, quando ele começou a ter indignação pelas coisas das quais dentro dele ardia. Aos 40 anos de idade, queridos, Moisés, então ele vê um israelita ser judiado, ser maltratado por um egípcio. A Bíblia diz que aquilo ardeu dentro de Moisés e ele fica irado com aquilo. Ele não entende por que ele está tão irado. Sabe por que ele não entende, queridos? Porque Moisés ele foi criado no Egito. A filha de Faraó criou ele como filho. Ele tinha toda a doutrina do Egito, todo o governo do Egito estava nas suas mãos. Ele era filho da princesa, ele era um príncipe no Egito. Ele tinha tudo para não se mover e se comover com aquilo. Porque na verdade ele também tinha a cultura do Egito, a compreensão dela. E era natural para ele entender que um egípcio de fato iria maltratar um israelita. Mas quando ele percebe um egípcio maltratando um israelita, algo dentro dele assente. Ele fala, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso com a viúva, com o pobre, com o necessitado, com a viúva e o órfão que eu tanto amo. Você não vai fazer. Você não vai falar mal dos irmãos. Você não, para mim você não vai. Não vai. Esquece, irmão. Fala para outro, para mim você não vai. Senhor, eu não consigo ver esse mendigo. Deixa eu dizer para você, queridos, quando algo for uma indignação dentro de você, que você não suportar aquilo, que você passar pelas ruas e pelos becos, você vê uma pessoa com fome e você não ter coragem de voltar para casa sem comprar algo para ele comer, eu quero dizer para você, Deus está estabelecendo e ajustando a sua visão. Você foi levantado por aquilo que arde dentro de você. Não adianta pessoas te colocarem numa caixa de fósforo e dizer que você tem que ser isso ou aquilo. A comunidade tem uma visão, queridos, eu nunca vou colocar você naquilo que Deus não espera que você esteja. A igreja tem muitas necessidades, mas o que arde em você é o que você precisa ser. Pastor, eu amo tal coisa. Então todas as vezes que você ficar indignado porque uma criança está sendo afligida por pais carrascos, ou por professores sem noção, ou por adultos sem noção, Deus está colocando dentro de você a tua visão. 40 anos se passaram depois desse homicídio, queridos. Deus chama Moisés e fala, Moisés, vamos terminar o que você começou? Ele falou, como assim, Senhor? Eu já fiz besteira lá atrás. Ele falou, não, mas agora eu vou contigo, vai ser diferente. Esses 40 anos foi para que você pudesse entender qual é a indignação que eu coloquei dentro de você. A visão, querido, sempre vai colocar dentro de você uma indignação. Então você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um músico, você não precisa ser... Você precisa ser aquilo que Deus te criou para ser. Quantos creem nisso? E você precisa prestar atenção nos sinais da visão. É aquilo que está ardendo dentro. Às vezes é um abraço, queridos. Às vezes você não consegue ver uma pessoa triste no culto e ir embora sem liberar uma palavra para ela, porque você sentiu que o olhar dela estava abatido. E você pega ela de cantinho ali, saindo na porta, e você fala assim, puxa, irmã, eu senti você tão abatida hoje. Está ardendo em você isso? É isso que Deus te chamou para ser. Uma pessoa que consola, que conforta, que traz refrigério, que abraça, que ama. Seja o que Deus levantou você para ser. Moisés então teve que aprender isso. Só que quando Moisés aprende que o que ardia dentro dele era Deus refinando a visão que estava dando a ele, ele reconhece a sua limitação. Então Moisés diz, Senhor, não vou poder fazer isso sozinho. Eu não vou poder fazer isso sozinho. Já que o Senhor está me convencendo, então não vou poder fazer sozinho. Eu finalizo com você dizendo então o seguinte, a visão nunca pode ser cumprida em isolamento, queridos. Esquece. Pastor, eu estou fazendo porque o que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Isso é outro princípio, queridos. Nós estamos falando de uma visão que agora traz unidade. A visão que traz unidade, em primeiro lugar, ela é dada a uma pessoa, nunca ao coletivo. Deus nunca vai dar uma visão ao coletivo. Deus sempre dará a visão a uma pessoa. E a partir dessa pessoa, o coletivo é inflamado. Então a visão nunca pode ser liberada para abençoar as nações, as igrejas, as pessoas, o reino, se for escondida. A visão, ela deve acontecer sempre, não no isolamento, mas no coletivo. Segunda coisa, ela sempre é maior do que o visionário. Terceira, ela é para as gerações, queridos. A visão nunca é só para você. Você precisa deixar um legado. Não comece bem, termine mal. Deixe um legado. Prepare pessoas. A quem você está acompanhando?
Pastor, eu estou discipulando meu filho, minha filha. Glória a Deus, são discípulos. Pastor, eu estou discipulando a minha mãe, a minha irmã. Pastor, eu estou acompanhando uma pessoa do meu trabalho. A quem você está deixando um legado? Deixa um legado, queridos. Deixa um legado sempre. Então, ela é para gerações. A visão, ela é transferível. Entende? Você precisa transferir a visão. Jesus, queridos, era Deus, mas ele transferiu a visão a 12 homens. Você já prestou atenção nisso? Ele era Deus, tinha uma visão como filho de Deus, mas ele transferiu a visão a 12 homens. E por último, queridos, a visão era cumprida por fases, nunca de uma maneira única. Nunca de uma maneira única e nunca de uma maneira privada. A visão, ela é cumprida por fases. Visão é a chave da unidade. A unidade é a chave para o cumprimento da vontade de Deus nas nossas vidas. Eu queria que vocês colocassem em pé. Como saber então, pastor, se eu estou dentro da visão de Deus? Olhe para aquilo que está ardendo dentro de você. Perceba se o que está ardendo dentro de você está sendo compartilhado com outros. E viva intensamente a visão que Deus está te dando, em nome de Jesus. Quando vocês recebem essa palavra, digam amém. Louvado seja Deus, eu quero te abençoar. Estamos terminando o ano, queridos. Ainda é tempo de você refletir sobre a visão que Deus te deu. Amém? Eu acredito que antes do término desse ano, Deus vai mudar a sua história. Existem alguns que creem. Eu creio que antes do término desse ano, Deus vai mudar a sua história. Ainda existem alguns que não creem, mas você vai crer até o final. Eu creio que até o final deste ano, Deus vai mudar a sua história. Aleluia. Deus vai mudar. Senhor, te louvamos por essa palavra. O Senhor nos deu uma visão, o Senhor nos deu uma palavra. Nós temos limitações, mas nós também temos Arão. Nós temos limitações, mas temos o outro. Nós temos limitações, mas nós temos o Teu Espírito. Por isso, Senhor, descortina da nossa vista nesta manhã tudo aquilo, Senhor, que nós estamos vivendo e tudo aquilo que o Senhor tem como projeto para as nossas vidas. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.